Salve, bizueiro! Chegando novamente na área, professor Diego. O assunto agora é código de ética do administrador. Bom, professor, como assim? Pô, eu sou administrador, cara. A gente vai falar sobre o código de ética, né? Código de ética da profissão do administrador. Pô, professor, por que é importante nós pensarmos em código de ética de uma profissão? Isso aqui vale para todas, tá? Um código de ética é basicamente um normativo, não é jurídico, é um normativo administrativo, né, que deve ser seguido por todos os profissionais de uma categoria. Vou te dar um exemplo clássico, o próprio administrador. Ao criar o código de ética do administrador, em teoria todos os administradores fazem um juramento que vão seguir esse código, que estão de acordo com essas normas. Para quê? Para normatizar, para criar um padrão de conduta entre todos os administradores. Ok? Perfeito. Então, para a gente começar bem, né? Vamos lá. Qual é o público-alvo do Código de Ética do Administrador? São administradores, técnicos administrativos, analistas administrativos, contábeis e de custos e por aí vai, né? Profissionais de RH, profissionais da área de logística, profissionais de marketing, profissional da área financeira também, da área administrativa financeira. Então essas gamas de profissionais, todos eles vão estar sendo regidos por esse único código, Código de Ética do Administrador. Professor, quem criou o Código de Ética do Administrador? O Código de Ética do Administrador foi criado pelo CFA, Conselho Federal de Administradores, né? O CFA criou o Código de Ética do Administrador, CEA. Ele criou o CEA, tá? Então, ele criou para quê? Ele é um órgão normativo, então ele cria normas. Ele cria normas profissionais da área do administrador. Para quê? Qual a finalidade disso? Padronizar a conduta de todos os administradores do território nacional, ou seja, do Brasil, ok? Tranquilo. Aí, para a gente poder dar continuidade aí, eu quero que você perceba uma outra coisa importante também, né? Basicamente, quando o Código de Ética ele foi criado, foi instituído, né? Basicamente algumas premissazinhas básicas, com o próprio papel do Conselho Federal de Administração. O papel mais básico dele é normatizar, é regular a profissão do administrador. Outro papel importante, ele cria mecanismos para que os administradores possam trabalhar com ética, a ética aceita pela sociedade, ou seja, como se aceita conduzir negócios, como devem ser conduzidos as empresas. Tá? Além disso, ele tem papel de orientar quanto ao próprio exercício da profissão do administrador os profissionais que a ela estiverem vinculados. Indiretamente, por quê? Porque ela está diretamente, os administradores estão diretamente vinculados a um órgão que faz a parte de fiscalizar justamente o CEA. Quem fiscaliza o CEA? Quem fiscaliza o CEA é o CRA, o Conselho Regional de Administração. Aí, se você está no estado, por exemplo, de São Paulo, CRA-SP, CRA/SP. Se você está, por exemplo, no estado de Mato Grosso, CRA-MT. Se você está em qualquer outro estado, pois bem, a inicial do seu estado, tá? CRA mais a inicial do seu estado, tá? Pois bem, qual é a função básica do CRA? É fiscalizar. Fiscalizar o que, professor? Fiscalizar que, de fato, o administrador e as empresas estão seguindo todas as normas do Código de Ética Profissional, tá? Pois bem. Bom, existem inúmeros artigos, né? Você vai dar uma olhada, você deve estar um pouco aí já com ele na mão, ou crítico até, né? Bom, se você observar logo no início, né? Aí, tanto o artigo 1º quanto o artigo 2º, eles dão caráter de aprovação, tá? E também que já começa a entrar em vigor da data da própria publicação do ato, né? Pois bem, isso quer dizer o seguinte, que até então não se tinha um código. A partir do momento em que se criou o código, ou seja, em basicamente 1975, em 1975, quando se criou o código, né? A partir de então, se intitulou, trouxe, né, as premissas de que
os profissionais da administração, todos eles, independentemente da área de atuação, eles vão ter que atuar de forma baseada na ética, no bom relacionamento, no compromisso moral, no resguardo das informações sigilosas, agir com sustentabilidade dentro da própria organização e com excelência profissional, ou seja, trabalhar com o máximo de atenção e o máximo de conhecimento. Daí nós falamos o seguinte: todos os estudantes da área de gestão têm que se qualificar muito bem. Por quê? Ao não se qualificarem muito bem, não estão seguindo o código de ética do administrador. E aí que eu faço um paralelo, tá? O próprio código de ética é um instrumento que ele vai regular basicamente duas coisas básicas: deveres e obrigações. O que nós devemos e o que nós temos como obrigações. É evidente que lá também estão os nossos direitos, mas a base, o porquê ele foi criado é para delimitar quais são as nossas obrigações, o que nós estamos obrigados a fazer, e quais são os nossos deveres. E é aí que eu chamo a atenção de cada um de vocês, tá? Bom, eu não quero ficar entrando em muitos detalhes, porque eu imagino que vocês vão ler, né, o código de ética do administrador. O que eu quero que vocês percebam do código do administrador é que existem as regras que são regras fundamentais, que são regras básicas, são premissas básicas. E além delas, existem o campo das infrações, aonde estão delimitados as situações, né, que são danosas e o que fazer com esse ato infracionário, tá? Também, né, dentro do próprio código está a parte dos direitos fundamentais. Basicamente, os direitos que todos os administradores têm acesso. Todos, fundamentalmente, tá? Pois bem, não obstante a isso, nós também temos, né, a remuneração. Vale lembrar, nesse paralelo aqui, quando a gente fala da remuneração do administrador, diferentemente de outras profissões que têm teto mínimo e tal, o profissional da administração não tem teto mínimo. Pô, professor, então, quanto a empresa quiser pagar? Sim. Mas para isso tem alguns critérios técnicos, como por exemplo, o grau da exigibilidade daquele cargo, daquela função. Aí aquilo lá vai dar caráter à remuneração do trabalhador. Então, se for uma atividade muito simplificada, é evidente que o trabalhador vai ganhar pouco. Agora, se for uma atividade muito elaborada, em teoria ele vai ganhar bem. Em teoria, tá, gente? Porque isso lá no próprio código, né, deixa aberto, ok? Diferentemente das outras profissões. Então, fica aí uma sacada para você, tá bom? Uma outra coisa importante aí, né, é dizermos o seguinte, que existe também a questão que deixa muito clara, a relação de empregado, empregador, e a relação profissional com outros profissionais. E ali está o grande X da questão. Muitos profissionais, eles agem fora da ética ao questionarem ou ao irem contra, né, a avaliação de outros profissionais e contra o que os outros profissionais pregam. Pois é, isso basicamente está fora também do aceitável do código de ética do administrador. Então, por exemplo, se o administrador toma uma decisão, aí a empresa pega e demite esse administrador e contrata outro, em teoria ele não pode questionar o que foi feito antes. Ele pode sim alterar, ele não pode questionar. Tá? Então ele não pode questionar a eficiência operacional. Ok? Pois bem, não além disso, mas indo para frente também, né? Existem também os deveres em relação à própria classe, como por exemplo o dever de votar, o dever de comparecimento às solenidades. Professor, como assim? Sim, o administrador e na verdade todos, né, as outras entidades de classe, por exemplo, a OAB, o advogado, em teoria, ele tem que estar presente em todas as solenidades da OAB. Agora eu faço a pergunta, será que de fato os profissionais vão nessas solenidades? Pois é. Descumprimento aí de mais um item do Código de Ética Profissional. Percebe? Ok. Um outro item não menos importante, né, é sobre a penalidade, os graus de fixação e gradação das penalidades. Vale lembrar, não existe pena de morte, não existe pena remunerativa, tá?
existe sim suspensão, cassação de registro, tudo isso existe, tá? Agora, você privar uma pessoa do direito à liberdade, isso o próprio código não prevê, tá? O próprio código de ética não prevê e vai contra, inclusive, o Código Civil, o Código Civil brasileiro, ou seja, uma lei, ok? Percebe? Maravilhoso. Vai lembrar, o Código de Ética do administrador não é lei, não é lei. Ele tem efeito de lei para o próprio, mas não é lei, tá bom? Pois bem, aí ele traz as disposições finais falando, né, sobre o que é ser ético, sobre que o cumprimento de todas as normas e regulamentações dá caráter de agente profissional ético a esse profissional que esteja cumprindo todas essas regulamentações. E aí, né, eu te convido a pensar, será que você segue? Primeiro de tudo, você leu? Quando você se formou, você é administrador, você é administradora, você é analista de RH, você aí, analista financeiro, você leu o Código de Ética do administrador? Pois é, tá na hora de ler. Por quê? Se um belo dia o fiscal chegar e te enquadrar e você não puder mais trabalhar naquela função, pois é, infelizmente, você falhou, você cometeu uma infração. E é aí que eu quero que você perceba. É aí que eu quero que você se dê bem na vida. Então leia o Código de Ética do administrador, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!